Oi, seja bem-vindo ao Nick e Mike. Eu sou a Nick e esse é o Mike. Por acaso em algum momento você já se sentiu um lixo? Ou ao contrário, você já se sentiu a última bolacha do pacote? Uma pessoa muito elevada em beleza, inteligência ou até mesmo senso de humor? Ou em algum momento você se comparou com alguém e falou: nossa, eu nunca vou ser assim. Ou ao contrário, graças a Deus que eu nunca vou ser assim. Olha, se você já esteve dos dois lados, posso te dizer que isso não é muito impressionante. Porque para pra pensar, se a gente não se importasse em ser melhor do que alguém, a gente também não se importaria em ser pior, né? E eu posso afirmar que em 70% das vezes que você se sentiu um lixo é porque você se comparou com alguém. Tô errada? Sabe, a comparação é uma assassina de personalidades. Quando a gente tá numa busca por encontrar nosso lugar nesse mundo, nossa verdadeira essência, o conselho que a gente recebe muitas vezes é o seguinte: não se importe com o que os outros pensam sobre ti, só se importa com o que você pensa sobre si mesmo. Tá legal, mas e quando eu sou minha amiga mais tóxica? Sinceramente, eu acho que ninguém teria a audácia de dizer as atrocidades que eu digo pra mim mesma. Então, se eu não posso buscar aprovação externa e nem autoaprovação, onde é que eu vou encontrar isso? Talvez eu tenha encontrado a resposta. Há uns anos atrás, alguém me emprestou um livro que eu ainda não devolvi. Desculpa se você tá ouvindo isso. Chamado Ego Transformado. E esses tempos eu resolvi reler ele. E eu fiquei bem surpresa. O livro traz duas analogias sobre o ego. Uma é a seguinte: pensa no mindinho do seu pé. Quantas vezes por dia você pensa nele? Se você for uma pessoa normal, provavelmente você não pensa nele. E se você pensa nele, de duas uma: ou você bateu ele, ou você tá com uma unha encravada. E assim como qualquer parte do nosso corpo, Talvez não qualquer parte do nosso corpo, porque a gente sempre pensa muito na aparência, né? mas enfim. E assim como uma parte idiota do nosso corpo, o ego, a gente só percebe a sua existência quando ele tá doendo. E se tá doendo é porque tem algo de errado. Acontece que sempre tem algo de errado com o nosso ego. Isso não quer dizer que isso seja normal. Não deixa de ser uma doença, uma inflamação. Outra analogia que o livro traz é de um balão. Imagina que uma pessoa com uma autoestima muito elevada, que cria muita expectativa sobre si mesma, é um balão muito cheio, prestes a explodir. Ele tá cheio de nada, porque é ar, é vazio. Ocupa o espaço, mas não preenche de fato. E a qualquer momento ele pode explodir. E é aí que surge o balão murcho, que é a pessoa que já não espera mais nada de si mesma. O ego é uma coisa louca, porque ele nos coloca numa esteira de hamster. A gente tá sempre correndo atrás de alguma coisa. Seja aprovação, dinheiro, beleza ou ser uma boa pessoa. Não me leve a mal, todas essas coisas são muito boas e muito importantes. Mas elas não preenchem de fato. E quanto mais se conquista, mais se deseja conquistar. Então é uma busca infinita. E cansativa. Mas o livro trouxe o pensamento de um visionário. Em 1 Coríntios 4, versículo 3, Paulo diz o seguinte: portanto, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Caso. Então, caramba,
é libertador. Eu não preciso de aprovação externa, nem da minha própria aprovação. Porque nunca vai ser o suficiente. Mas se eu for buscar a aprovação de Deus, não vai ser impossível. Porque, é Deus, né? Ele deve ter um padrão muito alto. Sim, mas a gente não pode esquecer de um detalhe. No fim das contas, os Beatles estavam certos. Não tem nada que você faça que outra pessoa não possa fazer. Não tem nenhuma canção que você cante que ninguém mais possa cantar. Tudo que você precisa é amor. E Deus nos ama incondicionalmente. Isso quer dizer que Ele nos ama independente de qualquer coisa. Sabe, quem é cristão entende como é horrível cair num pecado que você jamais pensou que cairia. Você fica abismado, você pensa, mano, isso não era eu. Como eu cheguei a esse ponto? Como eu deixei isso acontecer? Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus não se surpreende com seu pecado. Ele já sabia disso. Tudo que você faria. Quando foi cuspido na cara, quando foi julgado por um crime que ele não cometeu e quando ele morreu do lado de assassinos. E ele fez tudo isso para que quando a gente cresça em Jesus, as ações dele fossem imputadas na gente. Então, toda a paciência que ele teve, o jejum maluco de 40 dias que ele fez no deserto e o amor que ele sentia pelas pessoas, é como se a gente tivesse feito tudo isso. Espero que eu não esteja falando nenhuma heresia aqui. Teólogos, por favor, contribuam. Então, Deus não nos julga como o mundo nos julga. Ele olha para nós como filhos amados. Como Jesus é um filho amado. É óbvio que ele se entristece com o nosso pecado. Mas, para pra pensar. Se Jesus foi julgado no nosso lugar, é óbvio que a gente foi inocentado já. Porque Jesus era perfeito. Tudo isso pra gente continuar agindo como se ainda estivesse nesse tribunal. Todos os dias. Mano, se você não se acha o suficiente, se você acha que a sua vida é muito medíocre, olha bem, sério. Deus já te deu tudo o que precisava. E se você gosta de se gabar pelas suas conquistas, pensa bem. Tudo isso que você tem foi dado por alguém, né? Então não tem nada pra se gabar, não. Gente, vamos parar com isso. Não tem mais tribunal. Vive a sua vida. Curte. Você já recebeu a salvação. Tudo que a gente tem que fazer agora é se alegrar em Deus. Claro, a gente não vai continuar pecando e pecando. Até porque se a gente realmente crê em Deus, a gente quer agradar a Ele. A gente não quer ficar longe. E se o pecado é o que nos afasta dele, pra que eu vou querer isso na minha vida? Acontece que a gente continua cometendo um erro. A gente inverte a ordem do evangelho. Como se o desempenho levasse ao resultado. Como se tivesse alguma coisa que eu pudesse fazer para conquistar a salvação, o céu. Não falo palavrão, não minto, não roubo, respeito o próximo. Essas coisas são bem legais, mas elas não vão te levar pro céu. Porque o tempo todo a gente tá pecando, o tempo todo a gente comete erros. E se fosse para depender das nossas ações, a gente jamais seria capaz de ir pro céu. E legalismo, que é essa espécie de meritocracia,
é, na verdade, buscar aprovação alheia. Já parou pra pensar? Ou autoaprovação. Isso não dá certo. Porque aqueles pecados que ninguém mais tem acesso, eles permanecem intactos. Até que, de repente, alguém descobre sobre esse nosso pecado ou as consequências dele surgem. Aí, de repente, a misericórdia de Deus se torna útil para nos fazer se sentir justificados. Para deixar nossa consciência limpa, sabe? Isso não é arrependimento verdadeiro, isso é remorso. O sentimento de culpa é um arrependimento que leva à mudança de atitude. Enquanto o remorso é aquele arrependimento, mas não pela ação em si, mas porque você não quer lidar com as consequências das suas ações. E isso não muda o seu comportamento de fato. Só faz você ficar amargurado e cometer os mesmos erros sempre e sempre. Concorda comigo? Se não, deixa nos comentários. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Então, eu espero que esse vídeo possa ter contribuído na sua vida de alguma maneira. E é isso. Te vejo no próximo vídeo.